Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja lá que vocês se você estiver o horário, que você, sei lá, eu tô me enrolando todo da abertura. Mas, meus queridos aleatórios e aleatórias, dando continuidade ao nossa sequência de vídeos que eu comento sobre candidatos à presidência de 2018, vamos falar sobre Álvaro Dias. O Álvaro Dias, ele é um senhor, né, que sempre está concorrendo aí nas eleições. Um senhor que critica muito a parte social, fala da prepotência, da arrogância, falta de inteligência, critica sempre o governo do PT, critica sempre o senhor Haddad, e ele é um candidato que ele é bem semelhante ao Bolsonaro. Ele falando e o Bolsonaro tem praticamente as mesmas ideologias. Então, muito provavelmente, o senhor Álvaro Dias iria governar da mesma forma que o senhor Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é muito agressivo. Muito agressivo. Ele não tem aquela paciência. Mesmo com a mídia enchendo o saco no ouvido dele, ele tem que manter a calma. Para depois a mídia não fazer fake news e você perder, ter um pensamento de outra forma. O problema é que ele é muito agressivo, que nem o senhor Álvaro Dias. E também o senhor Bolsonaro não é aquilo que ele diz que é. Ele defende o filho dele que está envolvido em corrupção. Ele sempre falou, vamos botar os vagabundos na cadeia. Tá. Aí, quando chega o filho dele, o filho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, faz crimes e ele não fala nada. Ele fala que que o senhor Moro, ele tinha que parar de investigar o filho dele e investigar o caso da facada do Bolsonaro. Totalmente prepotente. E o senhor Álvaro Dias não fala nada dele. Incrível. Ele só fala do PT. Ele não fala... Bolsonaro é uma pessoa muito prepotente. Arrogante. E aí o senhor Álvaro Dias chega e só fala do PT. Não estou defendendo o PT porque o PT fez realmente o Brasil virar uma porcaria. Se envolveu em diversos esquemas de corrupção. O presidente Lula, a presidente Dilma. Então, não tem como um cara que defende que a pessoa não deve ser prepotente, não deve ser arrogante, e tá aí defendendo o Bolsonaro. Tá aí falando nada do Bolsonaro, que é totalmente prepotente e arrogante. Como é que a gente ia confiar num candidato desse, que só sabe falar dos outros e as propostas deles ele não fala quase nada? O senhor Álvaro Dias não é um candidato bom, assim como os demais candidatos. Eu nunca não concordei com quase nenhum dos candidatos. O senhor Amoedo era o único que eu votaria. Único. Tá vendo? Existe coisas erradas nos dois lados. Você não pode pensar que direita é boazinho, esquerda é o verdadeiro problema do Brasil. Também tem pelo contrário. Esquerda é boazinha e direita é o problema do Brasil. Existe problema nos dois lados, como eu sempre falo. E o senhor Álvaro Dias é um exemplo desses. O senhor Álvaro Dias é um completamente grosso. Ele fala mal de todo mundo. Se ele tem que manter também a paciência com o repórter, tem que ser um candidato bom, não tem que falar mal de todo mundo. Porque, infelizmente, as eleições são isso, são uma palhaçada. Um fala mal de outro, não tem proposta nenhuma. O debate acaba sendo uma piada, acaba sendo um circo. E o senhor Álvaro Dias contribui para que esse circo torne-se mais cômico. De tão inacreditável o discurso dele. Como é que a gente vai ter um candidato que fala mal de todo mundo? Por isso que, os candidatos de hoje em dia
Os candidatos na história sempre, todos, em todos os lugares, os candidatos sempre são os mesmos. Uns são mais dos outros. Para conseguir voto, alguns estão certos, outros estão errados, outros falam fake news. Tudo para conseguir voto. O que era para ser um debate acaba se tornando um circo. É inacreditável. Inacreditável. Como é que vamos confiar num cara desses? Um cara que fica falando mal de todo mundo, fica atirando para todo lado, não fala quase nada das propostas dele, fica falando mal do PT. Como é que a gente vai eleger um cara desses? Não dá. Por isso que ninguém mesmo, a porcentagem do senhor Álvaro Dias é muito pouca. E ele se candidata não sei quanto tempo. Por isso que eu digo, você não dá para confiar em quase ninguém para a presidência. Mas quando aparece um candidato novo, né? Um candidato que nem o Bolsonaro apareceu, você não sabe como é que ele é. Por isso que a gente elegeu ele. Se a gente soubesse que ele era desse jeito, a gente não votaria nele. Assim como o Haddad. O Haddad ele é novo, mas ele é um fantoche, mais um fantoche do Lula. Assim como foi a Dilma. Então o Brasil precisa acordar e mostrar que a população não é trouxa de ficar votando em candidatos agressivos, em candidatos com discursos agressivos, em candidatos que só sabem falar fake news, em candidatos que só falam dos outros, não falam do partido PT, só falam do partido PSL, seja lá o que for, para atacar os outros candidatos. O Brasil não pode ter isso. O Brasil precisa de candidatos que mostrem sua determinação para a presidência e mostrem como atuar na carreira política. Infelizmente, não temos nenhum candidato assim, a não ser o senhor Amoedo, que está afastado, que a gente nunca mais ouviu falar, e ele fala mal de ninguém praticamente, o senhor Amoedo. Mas agora o Eduardo Dias é completamente diferente. Eduardo Dias não, Álvaro Dias. Eduardo Dias é um colega. Entendeu? Então não dá para confiar num candidato desse. O Brasil não pode confiar num candidato desse. Assim como não pode confiar no PT, não pode confiar em alguns partidos de direita. O Brasil não tem candidatos bons. Tem poucos. Praticamente nenhum. Nenhum. Por isso que o Brasil precisa acordar e ver que está em uma situação péssima. Mas era isso que eu tinha para comentar do Álvaro Dias. Eu não tinha muita coisa para falar dele. Então, não. Afinal, o Eduardo Dias sempre fala Eduardo Dias. O Álvaro Dias ele é um candidato que tem às vezes ideologias bolsonaristas e praticamente é insignificante, assim como o João Goulart Filho, como Vera Lúcia, como também Emael, é um candidato insignificante. Não tenho tanta coisa para falar dele. Era só isso mesmo. E até mais, aleatórios. Fiquem com Deus. Se vocês forem de outra religião, fiquem bem. E até a próxima.